conversar com você hoje sobre um assunto muito importante que está causando uma discussão muito acirrada no nosso meio jurídico, que é com relação à Lei Complementar número 173 de 27 de maio de 2020, editada pelo Presidente da República nesta data. Mas antes, eu gostaria de agradecer você que já me acompanha aí pelo meu canal e convidar você que está me assistindo aí pela primeira vez que inscreva-se no meu canal, deixe aí o seu like. Se você gostar deste vídeo, do seu conteúdo, peço que você compartilhe aos seus amigos, aos seus colegas, pois só assim o nosso canal ficará mais fortalecido e você estará recebendo todas as terças-feiras o meu vídeo onde quer que você esteja, onde eu falo sempre sobre direito público, voltado ao campo municipal. Eu sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado em Carmo do Rio Claro. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre esta Lei 173 de 2020, que veio criar o Programa Federativo de Combate ao Coronavírus, tá? O Covid-19. Então, esta Lei 173, Lei Complementar, de 27 de maio de 2020, ela criou um programa de enfrentamento a esta pandemia, ao coronavírus, né, desse Covid-19, trazendo também algumas alterações na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Esta lei complementar 173 de 2020, hoje tão questionada no nosso meio jurídico, ela foi editada em caráter excepcional, tá? É uma lei que foi editada em 27 de maio de 2020 e já entrou em vigor no dia 28 de maio de 2020. Então, a partir do dia 28 de maio, esta lei trouxe novas regras para o poder público, tá? Tanto a nível municipal, estadual, como federal, tá certo? Esta lei complementar, ela foi editada com base no artigo 65 já existente na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Que trata do estado de calamidade pública, tá? Então vocês vão ver que é uma lei que foi editada para vigorar de forma temporária, tá certo? Ela vai vigorar de acordo com o disposto no seu artigo 1º, a partir da data da sua edição, que foi 27 de maio de 2000, entrando em vigor dia 28, até o dia 31 de dezembro de 2020, tá certo? Este programa federativo de combate aí ao coronavírus, ele vai vigorar exclusivamente no exercício financeiro de 2020, que nós estamos nele, tá certo? Nós sabemos que o Presidente da República, através da mensagem 93, do dia 18 de março de 2020, ele pediu ao Congresso Nacional que fosse declarado ou reconhecido o estado de calamidade pública envolvendo todo o país, né? No período de 20 de março a 31 de dezembro de 2020, tá certo? Então, nesse período, foi editado a pedido do Presidente da República, através da mensagem número 93, do dia 20 de março, o Decreto Legislativo número 6. Tá? Esse decreto é do dia 20 de março deste ano, onde ficou reconhecido o estado de calamidade pública em todo o país, abrangendo a União, abrangendo os estados e abrangendo os municípios, tá certo? Então, independentemente se o seu município, se o seu estado editou algum ato normativo, lei ou algum decreto reconhecendo o estado de calamidade pública ou não, com a ratificação aí pela sua Assembleia Legislativa do seu estado, independentemente se foi feito isso ou não, esse decreto legislativo federal, número 6, emitido pelo Congresso Nacional, apreciado pelas suas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, abarcou toda essa situação envolvendo o estado de calamidade pública nos 3 entes da federação, União, Estado e município, tá certo? Muito bem.
Então, por que foi decretado esse estado de calamidade pública? É diante dessa pandemia que o nosso país presencia, né? Estamos vivenciando. E foi editado essa lei 173, a lei complementar 173, agora em 27 de maio, exatamente a pedido dos estados e dos municípios. Ou seja, os estados e municípios, diante dessa pandemia, diante desse isolamento social, diante dessa paralisação na economia, na prestação de serviços, no consumo, onde as pessoas diminuíram drasticamente aí o consumo de bens e serviços, houve uma queda considerável para os estados e para os municípios. Daí eles pediram socorro à União, que é o ente mais forte, né, dos três poderes, para que pudessem ajudá-los no combate desta pandemia. Foi então, através desta lei, numa parte da lei, se tratou deste assunto de concessão de auxílio aos municípios, onde a União está repassando em parcelas aos estados e municípios determinados valores para que eles possam ser utilizados no combate à pandemia, tá certo? E, dentre outras medidas, houve suspensão de pagamento de dívidas, suspensão de parcelamento de débitos previdenciários pelos municípios, aqueles que são descontados junto ao FPM. Então, foi uma série de medidas. Mas, com isso, para que o governo federal pudesse agir dessa forma, ele fez uma série de exigências, exigindo algumas contrapartidas por parte dos estados e por parte dos municípios. E aqui eu quero chamar a atenção, porque essas contrapartidas, a meu ver, elas vieram trazer sérios prejuízos aí aos servidores públicos. Os servidores públicos já são tão sacrificados no seu dia a dia, que não são às vezes valorizados da forma que deveriam ser pelos chefes dos poderes, executivo, legislativo, eles estão sofrendo mais ainda com a edição desta lei, porque a contrapartida, o sacrifício para que o município possa receber esses auxílios, recaiu nas costas dos servidores públicos, conforme demonstrarei para vocês num dos pontos hoje. Tá? Então eu vou me ater mais a esse ponto onde houve aí alterações muito severas e drásticas aos servidores, quando se fala aqui do artigo 8º desta lei complementar 173 de 2020. Esta lei 8ª, esse artigo 8º talvez seja o artigo mais discutido nesta lei. É o artigo que veio realmente trazer esses problemas sérios para os municípios, tá certo? E eu quero falar hoje deste artigo 8º, porque eu vou tratar deste artigo 8º também em outros vídeos, porque ele tem vários incisos, salvo engano, são 9 incisos, 9 incisos e 5 parágrafos, nesse artigo 8º, trazendo sérias restrições que não podem ser praticadas pela administração durante o período desta pandemia. E eu quero falar hoje sobre o assunto tratado aqui nesse artigo 8º, que é sobre os concursos públicos, tá certo? Estão proibidos os concursos públicos por esta lei 173 de 2020, a não ser em determinados casos que existe aqui a exceção prevista na lei, que nós vamos falar sobre isso hoje. E também houve alterações nas vigências dos prazos desses concursos que estão vigorando. Então, 2 pontos: restrição aos concursos públicos e suspensão dos prazos de vigência daqueles concursos que estão em andamento. Muito bem, vamos ver aqui o que diz esse artigo 8º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. Diz o seguinte: na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata nesse artigo 65 sobre a calamidade pública, a União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios afetados pela calamidade pública. Então, todos estão considerados como afetados, por causa do Decreto Federal número 6, editado pelo Congresso Nacional, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 vamos repetir, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da calamidade pública, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrentes da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, todos os estados e todos os municípios estão proibidos a partir desta lei, 27 de maio de 2020, que é a sua data de edição, 27 de maio de 2020. Muito bem. Estão proibidos de quê? O que o município não pode fazer? Então, eu estou tratando de município, porque o nosso foco, como vocês sabem, eu sempre falo sobre direito municipal. O inciso número 5 do artigo 8º dessa Lei 173 de 2020 diz o seguinte, olha, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 a realização de concurso público, exceto, aí vem a exceção, para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4, que nós vamos ver agora, desta lei. Então, ao mesmo tempo que esta lei proibiu a realização de concursos públicos a partir da data da sua edição, dia 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, esse é o período da proibição, trouxe algumas exceções, tá certo? Então, essas exceções, elas estão previstas no artigo 4º desta lei. E quais seriam, então, estas exceções? Muito bem. As exceções, elas se referem àqueles casos de reposição decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Ou seja, somente na hipótese de reposição de vagas surgidas dos cargos efetivos e vitalícios é que eu posso fazer concursos públicos até 31 de dezembro de 2021. Daí, fora dessas hipóteses, eu não posso ter mais concursos públicos, tá certo? Então, concursos públicos novos, a partir do dia 27 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, eles não podem ser realizados, a não ser para repor vagas que surgiram em decorrência dos cargos efetivos ou vitalícios, ou seja, vagas que surgiram em decorrência de pedidos de exoneração de servidores, pedidos ou por demissão de servidores, a pedido, por exemplo, das suas aposentadorias, eles saíram do serviço público, aquilo ficou vago, ou em virtude de cargos vitalícios, pelo falecimento dos servidores. Então, nessas hipóteses de exoneração, de demissão, de aposentadoria ou falecimento, que essas vagas podem ser repostas. Aí sim eu posso abrir um concurso público para essas vagas. Fora isso, não posso. Tá? Então, vocês vão ver que houve uma restrição muito grande, já sacrificando, em um primeiro momento, os servidores públicos, que têm outros direitos que foram lesados aqui por esta lei, tá certo? Então, eu só posso, nessas hipóteses, ter o concurso público para repor vagas, tá certo? Mas essa reposição de vagas são aquelas que surgiram agora. Eu não posso fazer um concurso público para repor uma vaga de um cargo que estava lá parado, há 6 meses está parado, não foi preenchido, antes do dia 27 de maio, eu não posso. Se eu não preencher é porque eu não precisei. O que a lei está exigindo é que eu vou repor aquilo que saiu. Saiu hoje, eu faço concurso para repor aquilo, dentro desse período, de 27 de maio a 31 de dezembro de 2021. Então, essas vagas podem ser repostas mediante a realização de concursos públicos. Por quê? O que o legislador quis com isso? Eu vou tratar deste assunto em outro vídeo que eu vou falar com vocês ainda do artigo 8º. Ele simplesmente
fizeram com que o município não aumentasse mais as suas despesas com o pessoal. Por isso que foi restrita aqui a condição para a realização dos concursos públicos, somente para a reposição das vagas novas surgidas em consequência dessa situação, tá certo? E o parágrafo 1º aqui desse artigo 8º diz que o disposto no inciso 4, que é esse que nós falamos, de reposição, não se aplica no caso de medidas de combate à calamidade pública, tá? Então, o que quer dizer isso? Se eu vou precisar de pessoas para trabalhar no combate à pandemia, eu posso não fazer um concurso público, um processo seletivo, e contratar esse pessoal de forma temporária enquanto perdurar esta pandemia. Também é outra situação de exceção, de combate à pandemia. Nos casos de normalidade, somente para a reposição das vagas que eu já falei. Exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento do servidor. Então vocês vejam que os concurseiros aí, eles vão ficar um pouco restrito, né, na disputa por vagas quando surgir algum concurso. Então, com relação aos concursos, é isso que eu tenho para dizer para vocês, com relação à previsão do inciso 5 do artigo 8º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. Muito bem. E a suspensão dos prazos de validade dos concursos? Também tratou-se disso aqui. O que quer dizer isso? Aqueles concursos que estavam vigorando já, como é que fica? Como que o chefe do Poder Executivo deve agir nesse sentido? Como que o presidente da Câmara deve agir nos seus concursos que estão vigorando, que estão sendo chamados candidatos, que existem as vagas? Muito bem. Nós sabemos que o prazo de validade dos concursos públicos, de acordo com o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então podemos dizer que são de 4 anos o prazo de validade do concurso público, se eu resolver prorrogar o primeiro prazo obrigatório de 2 anos para mais 2. Tá certo? Muito bem. O artigo 10 dessa lei diz o quê? Sobre a suspensão dos prazos de vigência dos concursos públicos. Diz o seguinte, artigo 10, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Esse decreto é o decreto que decretou a calamidade pública em todo o país. Então, todos aqueles concursos homologados até o dia 20 de março de 2020, o prefeito homologou, o presidente da Câmara homologou, o governador do estado homologou, ficam suspensos até a vigência do estado de calamidade pública. Ou seja, os concursos públicos ficam suspensos desde o dia 20 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Então, nesse período, fica suspensos. Ocorre o seguinte, essa suspensão, de acordo com o parágrafo 1º desse artigo 10, era para ser para todos os entes públicos, ou seja, para os concursos municipais, estaduais e federais. Era a previsão que estava no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Complementar 173 de 2020. Mas acontece que o presidente da República vetou este parágrafo 1º do artigo 10, tirou. Ele entendeu, e aqui está a sua razão do veto, ele diz o seguinte, a propositura legislativa, ao dispor que ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos, já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, também para os estados, Distrito Federal e municípios, cria obrigação aos entes federados, impondo-lhes atribuição de caráter cogente, em violação ao princípio do Pacto Federativo, inscrito no caput do artigo 1º da Constituição de 1988, bem como na autonomia dos Estados, Distrito Federal e municípios, inscritos no artigo 18 da Carta Magna. O que quer dizer isso?
entendeu o presidente da República que estaria havendo uma ingerência de um poder sobre o outro na suspensão desses concursos públicos. Isso aí seria da competência, vamos dizer assim, de cada chefe do poder respectivo. Governador de estado, prefeito, presidente de câmara, no nosso caso de estudo, tá certo? Muito bem. Com esse veto, ficou valendo a suspensão somente, então, para os concursos públicos federais. Não se aplica essa regra de suspensão aos concursos públicos em curso, homologados até o dia 20 de março de 2020, para os municípios e para os estados. Somente para a União. Não se aplica aos demais entes da federação, tá certo? Muito bem. Todavia, isso aqui vai surgir muita discussão em torno disso. Inclusive, nós já temos algumas ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade de alguns dispositivos desta lei, porque essa lei foi feita de uma forma muito rápida, realmente. Espero que o Supremo declare a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, que tratarei com vocês em outros vídeos. E, inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou com uma DIN questionando essa questão da suspensão dos concursos públicos, inadmitindo essa situação. Entre outros aí, autores de ações diretas de inconstitucionalidade. Muito bem, acontece que, apesar do presidente da República ter vetado o parágrafo 1º do artigo 10, que estendia essa suspensão dos prazos de concursos aos estados e municípios, vamos ver então aqui na redação do artigo 10 que vai dar confusão ainda nessa discussão e em termos de interpretação. Por quê? Porque aqui, olha, diz que ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados até 20 de março de 2020 em todo o território nacional. Então, vamos ver essa expressão que está no artigo 10. Em todo o território nacional, presume-se que está abarcando aí, com o caput desse artigo, independentemente do que foi vetado pelo presidente da República, os estados e os municípios. Mas não é isso que é a intenção do legislador e do presidente da República. A intenção é que fica valendo somente essa suspensão dos prazos de vigência dos concursos públicos para a União, tá certo? O que acontece? Eu acho que com essa abertura que se deu através deste veto e o argumento adotado pelo presidente da República de que se ele suspendesse os prazos de vigência dos concursos dos estados e municípios, ele estaria dando uma ingerência através desse seu ato nos outros dois poderes, eu entendo possível que cada ente público não incluído nesta lei, se quiser, poderá editar uma norma própria tratando da suspensão do prazo desses concursos públicos. Então, poderia o município editar a sua lei, poderia a Câmara Municipal editar a sua lei, o Estado editar a sua lei, também suspendendo da mesma forma esses prazos, já que o presidente fez para a União, deixando aí uma margem aberta para que os municípios também e os estados agissem da mesma forma. Então, pode ser editada uma lei, um projeto de lei encaminhado para a Câmara Municipal, onde o prefeito vai pedir a suspensão dos prazos dos seus concursos do dia 20 de março ao dia 31 de dezembro de 2020, tá certo? Essa suspensão de 20 de março a 31 de dezembro, ela vai começar a contar novamente a partir de quando? A partir de 1º de janeiro de 2021. Aí começa a contagem novamente, porque esse período fica suspenso, não há contagem nenhuma. Parou ali no dia 26 de maio de 2020, vou continuar contando em 1º de janeiro de 2021, tá certo? Muito bem. A suspensão desses prazos a nível da União, Estado, se fizer a lei e os municípios, de acordo com o parágrafo 3º desse artigo 10, deverá ser publicado pelos organizadores dos concursos
em veículos oficiais previstos no edital do concurso. Ou seja, eu tenho que levar o conhecimento de todos aqueles interessados que participaram do concurso que está em curso, que houve a suspensão desses prazos até o final de 31 de dezembro de 2020. Isso se o meu concurso foi homologado até o dia 20 de março de 2020. Tá certo? Então, se diz muito aí que acabou-se com o concurso público. Não, não acabou com o concurso público. Em algumas hipóteses, como eu já disse, ele poderá ser realizado. E aqueles que estão em curso foram suspensos, tá certo? Então, com isso, eu deixo aqui esta matéria para reflexão de vocês que me acompanham, para você que é servidor público, para você que é prefeito municipal, presidente de Câmara, você que é assessor jurídico, tá certo? E dizer a você que é controlador interno, que esta lei veio atribuir mais obrigações ainda de fiscalização ao controlador interno. E, como eu já disse em vídeos anteriores, chamo a atenção aqui para a importância também dos contadores públicos. Tá? A bola da vez, nesta lei, o cara da vez é o contador. Ele é que vai tomar o cuidado necessário para que o prefeito não infrinja essas leis. Para que o prefeito, por exemplo, não gaste esses auxílios que ele está recebendo fora das hipóteses aqui previstas, ou seja, no combate à pandemia. Fora esses casos, ele vai ter problema futuro. Então eu tenho que dizer que esta lei ficou muito confusa, tem que ser analisada muito com calma, às vezes comparando um inciso com o outro, um artigo com o outro, para se chegar a uma conclusão. Nós estamos vendo aí na internet muito debate nesse sentido, por parte dos estudiosos, por parte dos colegas advogados que tratam desta área do direito público. Então eu termino aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e peço a vocês mais uma vez que compartilhe com seus amigos este vídeo. Você que não se inscreveu, vai aí no sininho, aperte aí, deixe o seu like, se inscreva para que você continue recebendo todo este material todas as terças-feiras, onde quer que você esteja. No próximo vídeo, pretendo continuar falando sobre esse artigo 8º para que vocês tomem conhecimento de outros direitos que foram lesados e retirados temporariamente dos servidores públicos. Até a próxima, se Deus quiser.